Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que eu quero agradecer por ser tão bom para mim e para minha família. Eu reconheço que a mão de Deus está sobre a minha vida e que Deus tem me abençoado muito, me guardado, me protegido, me livrado, e eu dou este testemunho agradecendo a Deus em meu nome, em nome da minha família, e quero deixar claro que Deus é maravilhoso, é perfeito, e é muito bom andar com Deus. Por isso que a gente fala sobre a paz do Senhor. O homem, quando confia na sua força, ele se decepciona, porque lá na frente ele não consegue vencer. E hoje a gente vê, né? A gente tem a oportunidade de ver pessoas poderosas, pessoas com recursos inacabáveis, com poderes absolutos, mas você vê o futuro delas, elas sendo derrotadas. E ainda assim, por mais que consigam vencer o mundo material, o seu corpo começa a vencer o seu orgulho, a sua potência, a sua arrogância e o seu olhar material. Ainda hoje passei por uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente orgulhosa, deve estar com uns 80 e poucos anos. Aí você vê que ali não cabe mais arrogância nenhuma. Você vê a pessoa sendo curvada pelo poder do tempo, mostrando para ela que a força dela não é nada. É assim. E assim acontecerá comigo e acontecerá com você. Mas aquele que crê em Deus, aquele que crê na palavra de Deus e que perseverar até o fim, que lutar, esse vai vencer não só a velhice, a fraqueza, como vai vencer a própria morte. E essa é a promessa pela qual nós lutamos, essa é a promessa pela qual nós sonhamos para nós e para a nossa família. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra,
e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9, Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai, pois, vós a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aqui Jesus cita Ezequiel 33, 31 e Isaías capítulo 58, versículo 2. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Irmãos, essa é uma das palavras mais poderosas da Bíblia, porque mostra o que acontece na realidade, na vida do crente. Aqui Jesus estava pregando para o crente, e ele prega por parábola, porque a maioria daquelas pessoas que estavam ali eram pessoas rebeldes, pessoas que não aceitavam a palavra de Deus, eram pessoas religiosas, que eram agarradas em seitas e doutrinas de homens, serviam a religiões, faziam sacrifício, faziam de tudo pela religião, mas não aceitavam a verdade de Deus, não aceitavam o conselho de Deus, a palavra de Deus. É o mesmo problema que há hoje. Hoje as pessoas fazem de tudo para não aceitar a palavra de Deus, endurece o seu coração. Como diz aqui, Jesus fala, olha, o mesmo que acontecia antigamente,
na época de Isaías, está acontecendo hoje. Essas pessoas endurecem o coração, eles só querem ouvir mentira, eles querem uma igreja que falam para eles o que agrada a eles, não querem rasgar o seu coração, não querem quebrantar o seu coração, não querem aceitar de bom grado a palavra de Deus e se converter, não aceitam correção, não aceitam conselho, ninguém pode falar nada com eles, não aceitam exortação, não leem a palavra e entendem que a palavra está confrontando ele, está sempre apontando para os outros, não entende que é ele que tem que mudar de acordo com a palavra que está orientando ele, pedindo para ele o quê? Para que ele se converta. E aí sim Deus vai curar ele, aí sim Deus vai mudar a vida dele, aí a mão de Deus sim vai vir sobre ele. Mas tem um coração duro, veem, mas não querem enxergar, ouvem, mas não querem escutar, não querem. Por isso que eu sempre digo aqui, a salvação é individual, e é você que tem que dizer para você mesmo qual o seu objetivo, é você que tem que chamar a sua atenção, é você que tem que estabelecer parâmetro para a sua vida, você que tem que estabelecer objetivo para a sua vida. Ninguém na terra tem condição de mudar o seu pensamento, ninguém, só tem duas pessoas que podem mudar o seu pensamento, que é Deus e você. Se você ouve a palavra de Deus e endurece o teu coração, não aceita, não se entrega, não se rende à palavra de Deus, não entende a importância desse projeto, quer ficar toda a vida te enganando, passando a perna em você mesmo, você não vai conseguir evoluir como ser humano. Você vai ficar vivendo pelo seu instinto. E quando Jesus diz aqui, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Por quê? Porque eles não querem. Porque a Bíblia diz que Deus está com as mãos estendidas. E aquele que se humilha perante a palavra de Deus, aquele que entende o tamanho da sua fraqueza como ser humano, que a sua força, ela só te leva até o cemitério, mais nada, você não tem poder para nada, é um poder ilusório que você tem um poder falso, mentiroso, você fica acreditando em falsidade, mentira, engano. Você precisa de Deus, você depende de Deus, o teu futuro depende de Deus, e Deus aqui te chama à conversão, a se converter a quê? Tem gente que acha que conversão é botar uma saia lá no pé, é botar um cabelo lá no pé, é não passar um esmalte, é não passar um batom, acha que ele está santo, é não comemorar sábado, é ser fiel à igreja, é pagar dízimo, acha que isso é conversão. Conversão não é nada disso, isso é doutrina de homem. Conversão é você aceitar o que está escrito na Bíblia e lutar todos os dias para praticar. Como Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Você tem que conhecer a Bíblia e tem que querer praticar ela, olhando para os teus atos. É você que tem que te fiscalizar, é você que tem que querer olhar para os teus atos, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com a vida que Deus te dá, com o mundo que Deus te deu, as pessoas que pertencem ao mundo que Deus te deu. Mas não adianta, a pessoa quer viver pelo gênio, a pessoa quer viver pelo instinto animal, e por incrível que pareça, ainda perde para tudo quanto é animal, perde até para animal feroz, que consegue ser mais instintivo, mais ridículo que um gato, que um cachorro, que é extremamente amoroso, não é? Mas se acha, confia num poder que não existe.
ao invés de confiar em Deus. Por isso que a palavra diz aqui, para que se converta e eu os cure. Exatamente o que se dizia lá no livro de Isaías. E aqui, Deus fala uma coisa maravilhosa, que ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Imagina quantas pessoas do bem, quantas pessoas decentes, de coração bom, queria ter uma luz elétrica, queria poder saber ler, queria poder ter uma Bíblia igual a gente tem na nossa mão, como diz lá em Deuteronômio capítulo 30, para que pudesse ser transformado pela palavra, para que a palavra pudesse ser um caminho, e não tiveram essa oportunidade, e nós temos, e endurecemos o nosso coração, não é? E aqui tem uma coisa muito importante também, que fala que quando você recebe a palavra, vem um maligno e tira essa palavra de você. Jesus explica aqui, entendeu? Muita gente é assim, Deus traz a pessoa para a igreja, Deus tem um projeto maravilhoso para a pessoa, mas ela não consegue amar a palavra de Deus, ela não consegue amar a igreja, ela não consegue amar a Deus, o relacionamento com Deus. E aí o diabo começa a enganar ela. E tudo aquilo que ela ouviu, que ela se agradou, como diz, olha, ouve a palavra e logo recebe com alegria, alegre, chega no culto, ouve o louvor, chora, canta, ai, apaixonado, você fala, meu Deus, queria ser igual a essa pessoa, nunca vi gostar tanto de Deus, mas é tudo fogo de palha, qualquer coisinha apaga aquele fogo, qualquer gotinha d'água apaga aquele fogo. E Deus não chama ninguém para isso, não. Deus não chama tolo. Deus chama a gente que quer amar a Deus pela razão, pela lógica. Simplesmente porque Deus é amor. Porque Deus tem o melhor para dar para o ser humano, que é amor puro e verdadeiro. É por isso que buscamos a Deus. Para conquistar esse amor, para viver esse amor. Gratuito, perfeito, maravilhoso. Mas as pessoas vêm para a igreja e trazem o seu coração duro e não aceitam de jeito nenhum a conversão. E aí o maligno vem e afasta elas de Deus, não é? Muito bem. Versículo 24, propôs-lhe outra palavra, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele,
semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Irmãos, tem duas coisas muito importantes aqui nessa palavra. Que Jesus aqui descreve o projeto de Deus no reino dos céus e compara essa semente que é plantada. Essa semente que é plantada é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Lá no livro de João já diz claro, a semente é a palavra de Deus. E essa palavra é plantada em você. E o que acontece? Quando você dorme, como diz aqui, olha, quando a pessoa dorme, ou seja, larga o campo para lá, não está vigiando, não está observando a sua vida, não está observando o seu relacionamento com Deus, não está preocupado com o relacionamento com Deus, o que acontece? Vem o inimigo e planta ali o joio. E quando você vê aquele casamento está acabando, quando você vê o pastor de uma igreja que vive às vezes uma vida dedicada a Deus, sabe tudo da palavra, o inimigo vai lá e bota aquele joio, quando ele vê, ele está traindo a esposa dele. Imagina a pessoa comum, não é? Alguém viu o inimigo entrar? Não, a pessoa não estava vigiando. Está aqui, ó, um inimigo é quem fez isso. Foi lá e colocou o joio, sutilmente. Como diz a palavra do Senhor, o inimigo vem em pele de ovelha, com sapatinho de algodão, entendeu? Quando você vê, ele entra na sua vida, ele bota pensamento na sua cabeça que não presta, ele te conduz para caminhos que você achando que vai se dar bem, mas aquele caminho está te levando para longe de Deus, está te afastando de Deus, e assim ele destrói você. Por isso que diz aqui, Jesus fala que a semente, a palavra de Deus é uma semente pequena. Você vem a um culto, você ouve um versículo, ouve 2, ouve 10, aquela palavrinha, se você aceitar ela vai mudar a sua vida, ela vai te fazer forte, ela vai te fazer poderoso, porque a palavra de Deus é que vai te dar estrutura para vencer o maligno. O mal só pode ser vencido pela palavra de Deus. Veja bem, nós temos que compreender isso. A semente é a palavra de Deus. Qualquer pessoa que disser que ama a Deus tem que amar a Bíblia. Qualquer pessoa que disser que ama a Deus, que quer ter um relacionamento com Deus, tem que ler a Bíblia. As igrejas não explicam isso. Por isso, muita gente deixa até de ler a Bíblia. A pessoa começa a ler e fala, mas eu não entendi nada, é muito difícil, é muito complicado, estou orando a Deus para me entender. Já teve gente que falou para mim, eu acho que eu não entendo porque eu não mereço. Só que a Bíblia não foi feita para você entender. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, a palavra de Deus diz claramente, aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, aquilo que está oculto é para Deus. A Bíblia foi feita para ser lida, não para ser entendida. Não há na terra nenhum ser humano, não nasceu e nem nascerá, a não ser o próprio Jesus, que possa entender a Bíblia toda. Não há ninguém na terra. Quem disser que conhece a Bíblia, que entende ela toda, é mentiroso.
porque é o único livro na terra que foi escrito por Deus, e foi escrito para você ler. Para quê? Para que você não fique cativo do homem, para que você conheça o verdadeiro Deus e conheça o caminho verdadeiro, que é o caminho de Deus, que está claro na Bíblia Sagrada. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca. Aqui Jesus cita Salmos capítulo 78, versículo 2. É muito importante vocês entenderem isso. É porque que eu gosto de mostrar os versículos que Jesus cita do Velho Testamento. Porque as pessoas hoje querem eliminar o Velho Testamento. A Bíblia é um livro só. Quando Deus terminou a Bíblia, ela passou a ser um livro só, com 31.105 versículos mais ou menos, né, com 1.189 capítulos. Essa é a Bíblia, é um livro só. E o Velho Testamento fala do Novo Testamento, o Novo Testamento fala do Velho Testamento. Ela é matematicamente perfeita. E Deus já fez assim porque sabia que o homem ia tentar contaminar a Bíblia, ia tentar distorcer a Bíblia, deturpar a Bíblia. Mas, como diz aquele ditado, para um bom entendedor, um pingo é letra. Para aquela pessoa que busca a verdade de Deus, para aquela pessoa que realmente quer ter um encontro com Deus, mesmo ela lendo uma Bíblia distorcida, ela vai encontrar a verdade ali, por causa da matemática de Deus, do texto e contexto. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui Jesus cita Joel, capítulo 3, versículo 13, Apocalipse, capítulo 14, versículo 15. E olha que interessante, aqui Jesus confirmando que aquele inimigo que ele estava falando lá, que coloca o joio na sua vida, que coloca pensamento em você, que não é de Deus, pensamento que faz você brigar com as pessoas da sua família, pensamentos que faz você brigar com as pessoas na rua, pensamentos que faz você usar droga, usar álcool, pensamentos que faz você buscar felicidade no mundo, no material. Isso quem coloca em você é o diabo. Está claro aqui. Por isso que lá no livro de Efésios explica como o diabo age. Lá no Salmos 91 explica como que o diabo age. Lá no livro de Isaías capítulo 14 explica como o diabo age. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Deus está deixando claro
Quem vai ser salvo é o justo. Quem é o justo? O justo não é a pessoa perfeita, porque não haverá ninguém perfeito na terra, só houve um perfeito na terra, que foi Jesus. O justo é aquela pessoa que luta todos os dias contra o mal, contra as iniquidades, contra a hipocrisia, contra o fingimento, contra a falsidade, contra o engano. É aquele que ama a palavra de Deus, que luta para andar conforme a palavra de Deus, é aquele que luta para amar a Deus, aquele que luta para ter fé. Esse é o justo, não é? Portanto, não adianta você querer se esconder ou se desculpar naquilo que está acontecendo com você. Tem muita gente que fala assim, mas eu acho que eu não mereço a presença de Deus porque eu sou pecador, porque eu sou fraco, porque eu sou falho. Deus não se agrada disso não, porque Deus não faz acepção de pessoas não. Para Deus todos nós somos iguais, não tem forte aqui na terra não. Todos nós somos pecadores, todos nós somos fracos, todos nós somos imperfeitos, e o que Deus quer ver em nós é fé. Você ter ousadia, porque um dia Deus te chamou. Se Deus te chamou, é porque Ele viu coisa boa em você. Se você não prestasse, Deus não te chamava, entendeu? E aí você fica a vida inteira arrumando desculpa e fica como um mendigo, andando atrás de Deus, ao invés de estufar o peito, dar glórias a Deus e falar: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ao invés de você se alegrar porque você tem um chamado de Deus na sua vida, para você seguir uma trilha, um caminho, para você lutar, não, você fica arrumando desvio, acreditando naquilo que o inimigo coloca na sua mente, de podre, de errado, de ridículo, ao invés de se alegrar com a presença de Deus, com o Espírito de Deus na sua vida, com o chamado que Deus já tem, não é? E é isso que, essa é a diferença. Por isso que aqui deixa claro: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Irmãos, aqui Jesus está deixando claro que o juízo de Deus virá. Isso está escrito na Bíblia inteira, falando sobre o dia do Senhor. E Deus é claro, essa história que a igreja inteira vai para o céu, a igreja inteira vai subir, isso aí não existe. Isso aí não existe. A maioria das pessoas estão acreditando em mentira, não querem se converter, estão acreditando em falsos profetas, falsos pastores, e estão achando que vão entrar de qualquer jeito no reino de Deus. Não vão. Muitas pessoas na terra, se elas forem para o inferno, o diabo vai embora de lá, entendeu? Porque o diabo acredita que Deus existe e ele obedece, ele estremece, e essas pessoas nem acreditam que Deus existe, né? E estão nas igrejas, infelizmente, né? E lança a alusão na fornalha de fogo.
ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus repetindo de novo a mesma frase. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas palavras, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E essa palavra serve para a gente hoje, porque hoje as pessoas querem ir na igreja verem pastor famoso, ver sacerdote famoso, poderoso. Quanto mais famoso for o sacerdote, quanto mais poderoso ele for, quanto mais dinheiro ele tiver, mais gente vai andar atrás dele, não é? Por quê? Porque as pessoas, elas não querem o Jesus da Bíblia, elas não querem o Deus da Bíblia, elas querem um Deus para elas, para fazer a vontade delas. Não acreditam na humildade, na simplicidade, não é? Acreditam só no poder do homem, no poder do dinheiro, no poder da aparência, no poder da fama, né? Vão à igreja para sentir prazer, em busca de ouvir, como diz no livro de Isaías, coisas que agradam os seus ouvidos. Não querem nenhum compromisso com a verdade, nem com a sua própria vida, porque é a vida da pessoa que está em jogo, é a vida das pessoas que ela ama e que amam ela que está em jogo. Não é brincadeira. Igreja não é lugar de brincadeira, igual tem pastor aí que sobe em altar para contar piada e fica famoso. Fica famoso. Tem gente que paga para ir lá ver o pastor contar piada no altar. Tem gente que é crente que segue pastor que conta piada no altar, né? Denegrindo o altar. O altar é lugar sério, é lugar santo. O altar é onde a gente fala da verdade, porque a Bíblia diz: aquele que prega a minha palavra, pregue a minha palavra com a verdade. E a verdade é o que está escrito na Bíblia. Nada podemos acrescentar e nada podemos diminuir. Não só aquele que prega, mas aquele que ouve também tem que buscar andar conforme a palavra de Deus. Amém?